Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre uma substância muito importante, o petróleo. O petróleo em geral ele está associado ao uso de combustíveis como a gasolina e o óleo diesel. Entretanto, os derivados do petróleo são utilizados como matéria-prima de diversos produtos que vão desde medicamentos até corantes utilizados na indústria alimentícia. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a origem, as características e a utilização dos derivados do petróleo, além de refletirmos sobre alguns problemas ambientais relacionados ao seu uso. A origem do petróleo. O petróleo teve origem há milhões de anos, quando no fundo dos oceanos se acumularam sedimentos, juntamente com restos de seres vivos microscópicos, como os plânctons e as algas, e também alguns organismos marinhos. Estes depósitos foram sendo cobertos lentamente por sedimentos. À medida que as camadas se acumularam, a pressão e a temperatura aumentaram. E é nessas condições que a matéria orgânica inicial, através da ação de micro-organismos e reações químicas que envolvem a ausência de oxigênio, elas transformaram aí ao longo de anos, de milhões de anos, essa massa orgânica em uma massa preta conhecida como petróleo. O petróleo ele fica armazenado no interior dos poros ou espaços vazios de rochas impermeáveis chamadas arenito. Essas rochas são chamadas de rocha reservatório. É daí que vem o nome do petróleo, que significa óleo de pedra. Além disso, visto que são gerados pela decomposição dos seres vivos, o petróleo, o gás natural e o carvão, eles são denominados combustíveis fósseis e são todos recursos esgotáveis, ou seja, eles não são renováveis. Um pouco sobre a história do petróleo. Acredita-se que o seu uso ele seja desde os primórdios da civilização, nos povos do Oriente Médio, Egito, Mesopotâmia e China. Eles já utilizavam o petróleo na forma de betume para o asfalto, também lubrificação, iluminação e fins bélicos. Industrialmente, o petróleo surgiu em meados do século XIX, quando foi desenvolvido o processo de refinação do óleo na Escócia. Nas Américas, ele foi encontrado primeiro no Canadá e em 1859 os Estados Unidos iniciou a sua produção na Pensilvânia. As reservas de petróleo. Aqui nós temos algumas reservas que são chamadas reservas comprovadas, que são aquelas que a indústria considera que podem ser extraídas nas condições econômicas e operacionais existentes. Então, aqui são as reservas encontradas no mundo. Então, há 4,2% da reserva do petróleo na Ásia, no Pacífico, 5,5% é encontrado na América do Norte, 8,9% na África, 8,9% na América Central e América do Sul, 9,2% na Europa e Eurásia e 63,3% é encontrado no Oriente Médio, que fica aí a maior quantidade de reservas do mundo. O que é o petróleo? O petróleo ele é um líquido viscoso, ele apresenta uma resistência ao escoamento, tem a semelhança com o mel. Dependendo do local de origem, observamos uma diferença de cor. Essa diferença de cor, ela se deve à composição do petróleo, que é variável de região para região. Então, nós temos aí o petróleo no Caucásio, o do Oriente Médio e o da França. O petróleo do Brasil, ele tem a aparência, a cor do mesmo, parecido com o do Oriente Médio e da França, que é mais escuro. Algumas características do petróleo. Então, o petróleo ele é pouco solúvel em água, ele apresenta menor densidade do que ela. O petróleo ele sofre combustão, ele pode pegar fogo.
Ele é encontrado no subsolo, em bolsões, em terra firme e nos oceanos. É uma mistura homogênea, também considerada uma matriz energética de combustíveis fósseis. Ele é formado por uma mistura complexa de compostos que contém átomos de carbono e hidrogênio, que é chamado de hidrocarbonetos. Além de átomos de carbono e hidrogênio, também encontramos outros elementos, como os enxofres, que ao ser queimado, como a gasolina e o óleo diesel, produz substâncias responsáveis pela chuva ácida. A poluição causada pelo petróleo. O seu derramamento é um dos grandes desastres ecológicos provocados pelo ser humano. Outros acidentes também podem ocorrer, como acidentes com navios petroleiros, operações rotineiras no transporte de óleo em rodovias. Também temos aí o descarte ilegal, de derivados de petróleo no mar. Acidentes com vazamentos em oleodutos, que é aquela tubulação que transporta o petróleo debaixo do mar. A queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, o óleo diesel, que gera poluição atmosférica. Consequências ao meio ambiente e aos seres vivos. Aqui nós temos algumas imagens, que são bem impactantes. E aqui o impacto a essas atividades litorâneas e também aqueles que se beneficiam dos recursos marinhos pode ser temporário, pode levar muitos anos ou até ser irreversível, irreparável. Afetam animais que têm pelos ou penas e até mesmo vegetais, que eles podem ficar cobertos de óleo, dificultando as trocas com o ambiente, como a respiração, a fotossíntese, a transpiração, entre outros danos. A poluição ambiental também causa efeitos tóxicos, que é pela absorção ou ingestão dessa substância na água. Ele também pode ser inalado. A vida marinha fica comprometida e muitas regiões ficam destruídas. Algumas medidas imediatas que podem minimizar aí os efeitos da poluição quando o petróleo é derramado na água, quando o óleo é derramado na água. Que seriam algumas delas. Promover a limpeza costeira por meio de técnicas apropriadas. Aqui eles estão fazendo a limpeza manual, retirando o petróleo que ficou acumulado nas margens. A queima do petróleo em alto mar. Como o petróleo ele é menos denso que a água, ele vai flutuar e aí permite que ele seja queimado. Mas isso gera uma poluição ambiental, atmosférica também, não é só do mar. Nós temos aqui uma forma de contenção e remoção do petróleo em alto mar. Essas barreiras, elas contêm material absorvente que, além de impedir que o petróleo se desloque na água, porque ele fica boiando, ela também absorve e ajuda na retirada do petróleo que caiu na água. Aqui tem o uso de barreiras para impedir que o petróleo se espalhe. Aqui no caso é só para impedir que ele se desloque. No caso aqui não tem material absorvente. Aqui nós temos o uso da turfa, que é um granulado absorvente que ajuda na remoção do petróleo. A limpeza das praias, que é manual. E temos a limpeza natural, que a própria natureza faz, mas que demora muito tempo, por isso o homem tem que agir, mesmo porque foi ele que provocou o acidente ambiental, Agora nós vamos falar um pouquinho do petróleo no Brasil. Então, o petróleo, em 1954, a Petrobras, ela passa a explorar o petróleo nacionalmente. Em 1939, ele é encontrado no estado da Bahia. Em 2006, a Petrobras ela descobre a existência do pré-sal brasileiro, começando a exploração dessa reserva em 2010. O que é o pré-sal? Essa exploração do pré-sal, ela demanda tecnologias avançadas, porque há necessidade de concessão ou partilha com outros países, por isso foi pedida ajuda. O pré-sal é uma camada, é uma reserva de petróleo que fica muito abaixo do nível do mar. Inclusive tem uma camada muito extensa,
que corresponde aí de 5.000 a 7.000 metros, né, abaixo do nível do mar. E antes de chegar na reserva do petróleo, nós temos aí uma camada de mais ou menos 2.000 metros de espessura de sal. Então, é uma reserva muito difícil, né, de ser atingida, por isso é necessária a ajuda de outros países para sua exploração. Ela se localiza, no caso, o pré-sal do Brasil. Ele foi encontrado em 3 bacias, né? Ela se localiza numa faixa litorânea de 800 quilômetros de extensão que fica entre os estados do Espírito Santo, Santa Catarina, e com 3 bacias sedimentares, que é a Bacia de Santos, a Bacia de Campos e a Bacia do Espírito Santo. Aqui a gente tem o tratamento do petróleo. Então, após a extração do petróleo, ele é transportado por oleodutos até os portos de embarque. Depois é transportado em grandes petroleiros até terminais para o seu armazenamento. Em seguida, o petróleo ele é bombeado por meio de oleodutos até as refinarias. Nas refinarias, o petróleo cru é processado para dar origem a diversos produtos. O processo de separação, né, dos subprodutos do petróleo é utilizado uma técnica de destilação fracionada. Como ocorre o processo na refinaria? Então, o processo ocorre em torres de destilação ou colunas de destilação. Nesse processo, o petróleo é separado em grupos, umas misturas. No caso, elas são denominadas frações, como a gasolina, o óleo diesel, o óleo lubrificante, o querosene, entre outros. A maior parte do petróleo ela é utilizada na obtenção de energia, né, nos combustíveis, e o restante é utilizado como matéria-prima de outras indústrias, como, por exemplo, os polímeros usados na fabricação de sacolas de supermercado, de tintas, tecidos, borracha sintética e plásticos. Também temos os solventes utilizados nos solventes de tintas e de material de limpeza. Temos os fertilizantes, né, adubos sintéticos e defensivos agrícolas. E temos também material de higiene pessoal, como cremes, cosméticos, maquiagem, dentre outros produtos. Aqui nós temos uma imagem, né, da refinaria do petróleo com as suas torres, né, de destilação, torres de fracionamento. E nessa imagem a gente tem um esquema de como é feita a retirada, né, dos subprodutos do petróleo. Então, essa é uma coluna, né, de destilação fracionada, inclusive uma técnica que nós vimos na nossa aula anterior. Então, nós temos aqui o petróleo bruto, né, ele é aquecido numa fornalha e os seus subprodutos eles vão ser retirados de acordo com o seu ponto de ebulição. Então, de acordo com a temperatura que eles vão evaporando, eles vão sendo retirados. O primeiro que evapora é o gás butano, que é o gás de cozinha, a 20 graus Celsius. Depois vem a gasolina, a 150 graus Celsius. Depois o querosene, que evapora a 200 graus Celsius. O óleo diesel a 300 graus Celsius. O óleo combustível a 370 graus Celsius. E a 400 graus Celsius a gente tem vários produtos, como o óleo lubrificante, a parafina e o asfalto. Também é importante a gente comentar que essas moléculas de hidrocarbonetos, elas têm um comportamento, uma quantidade diferente de acordo com o ponto de ebulição dessas substâncias. Quanto menor a temperatura de ebulição, menos carbonos essa molécula de hidrocarboneto tem. Quanto maior o ponto de ebulição, como 400 graus Celsius, quer dizer que todas essas substâncias elas têm mais carbono na molécula de hidrocarboneto que forma o petróleo. Aqui nós temos alguns produtos, né, derivados do petróleo, como os plásticos, tecidos sintéticos, borrachas. Aqui nós temos a essência de perfumes, corantes, detergentes, medicamentos, inseticidas, fertilizantes, explosivos, tintas, colas e muitas outras substâncias que não foram citadas aqui, por exemplo, os combustíveis, né, como gasolina, óleo diesel e querosene. Aqui um tema de reflexão, né? Nós falamos de todos os produtos, né, que são muito úteis no nosso dia a dia, que são
frutos da matéria-prima do petróleo, mas nós também temos a parte, né, que é motivo de reflexão, que são os gases poluentes que são emitidos na queima dos combustíveis fósseis. Então, nós temos aqui uma imagem que mostra a poluição, né? Essa poluição emite vários gases tóxicos, um deles é o gás carbônico. O gás carbônico, ele é um gás que ele já existe na atmosfera, né? E em quantidades ideais ele é muito importante, porque a camada de gás carbônico mantém o nosso planeta aquecido, mas a poluição, ela contribui para o aumento, né, dessa camada de gás carbônico, o que não permite que o nosso planeta se resfrie, ele vai ficando cada vez mais aquecido por causa da intensidade dessa camada de gás. E isso contribui para o efeito estufa, né, que é o superaquecimento do planeta. Então, a nossa aula de hoje ela vai ficando por aqui. Esse tema do efeito estufa vai ser um tema para uma próxima aula. Eu desejo a vocês bons estudos e nos vemos na nossa próxima aula.